Bem-vindo ao nosso canal. Jesus nos sustenta oficial. Deus abençoe. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos,
porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor
vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos,
ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios
leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição.
Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem
que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme
o conselho dos ímpios. Não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha
o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores,
nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores.
Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz
no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não é assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios leva à perdição.
Muito obrigado por ter assistido este vídeo aqui conosco no canal e por ter ficado até o final. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço para que se inscreva, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e compartilhe nos grupos de amigos e de família, porque só assim o YouTube vai entender que este é um conteúdo relevante e vai indicá-lo para mais pessoas, chegando em mais lares e em mais famílias. Deus abençoe.